Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de circuitos elétricos. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a associação de indutores e a análise de circuitos com a presença de indutores. Inicialmente, vamos tratar um pouco sobre a questão da associação de indutores, como resolver circuitos em que nós temos indutores associados em série e em paralelo. Para isso, nós vamos fazer aqui uma pequena revisão do que nós falamos nas aulas anteriores, que é a expressão da tensão em um indutor que é percorrido por uma determinada corrente I. Então, o que nós vimos é que a tensão que surge nos terminais de um indutor é igual à indutância desse elemento vezes a variação da corrente elétrica. Quanto mais rápido a corrente varia, maior é a tensão no elemento. Assim como quanto maior a indutância, maior também será a tensão no elemento. Tá? Portanto, isso nós já estudamos e imagino que esteja bem resolvido. A partir dessa expressão, eu posso dizer que a indutância desse elemento, desse indutor, é igual a tensão nos seus terminais sobre a variação da corrente no tempo. Portanto, a indutância no indutor é igual a tensão nos seus terminais sobre a variação da corrente no tempo. Tá? Então, no caso do indutor L1, a indutância L1 é igual a tensão V1, que está sobre esse elemento, dividido pela variação dessa corrente que circula no elemento, variação no tempo. Tá? Se eu associar um segundo indutor em série, um indutor L2 em série com o indutor L1, o que acontece? Esse indutor L2 ele vai ser percorrido pela mesma corrente I, porque ele está associado em série, mas ele vai ter uma tensão nos seus terminais diferente daquela tensão V1, já que essa indutância L2 tem um valor diferente de L1. Pode até ser igual, mas o caso geral é que ela seja diferente. Não é isso? Então, quem será agora a indutância desse indutor L2? Da mesma forma, eu posso escrever a mesma equação. Portanto, a indutância L2 vai ser igual a essa tensão V2 sobre a variação da corrente no tempo, que é a mesma corrente do indutor L1. Tá? Portanto, mudamos apenas a tensão e temos a corrente comum para os dois indutores que estão associados em série. Okay? Agora, se eu quiser representar essas indutâncias associadas em série como uma indutância total ou indutância equivalente, que represente em termos de efeitos de circuito elétrico as mesmas variações de tensão e corrente que esses dois elementos associados em série. Como fazer isso? Ora, eu devo escrever a mesma expressão que eu escrevi para os indutores L1 e L2. Portanto, a indutância total ou indutância equivalente, ela vai ser igual a tensão nesse indutor equivalente sobre a variação de corrente no tempo, que no caso aqui a corrente é a mesma corrente I. Portanto, a variação da corrente no tempo. E a tensão vai ser quem? Vai ser a tensão total que eu tenho nesses elementos, que é quem? A soma da tensão V1 mais a tensão V2. Se eu quiser saber quem é a tensão total desse ponto até esse ponto, é claro que vai ser a soma da tensão V1 com a tensão V2. Tá? Então, eu posso escrever que a indutância total vai ser igual a tensão V1 mais a tensão V2 sobre a variação da corrente no tempo, ok? Agora, se eu escrever, se eu quiser saber quem é a soma das indutâncias L1 mais L2, tá? Estou escrevendo aqui L1 mais L2. Isso aqui é igual à expressão de L1, que é V1 sobre a variação da corrente no tempo, mais a expressão de L2, que é V2 sobre a variação da corrente no tempo. Como os denominadores são iguais, eu posso somar os numeradores e repetir o denominador. Portanto, eu posso dizer que L1 mais L2 é igual à tensão V1 mais a tensão V2 sobre a variação da corrente no tempo.
Ora, mas se eu observar essa expressão aqui, é idêntica à expressão que eu escrevi para a indutância total ou para a indutância equivalente. Logo, a minha conclusão é que a indutância total desses dois indutores associados em série é igual à soma das indutâncias L1 mais L2. Né? A partir dessa demonstração, nós observamos que a indutância equivalente de uma associação em série de indutores é a soma das indutâncias individuais. Tá? Então, de uma forma geral, eu posso representar, posso dizer que a indutância equivalente de vários indutores associados em série é igual à soma dessas indutâncias individuais. Então, é muito simples resolvermos a associação de indutores em série. A mesma regra das resistências, basta somarmos os valores das indutâncias, ok? Bom, e aqui fazendo agora o primeiro exemplo da aula, o exemplo 1, ele pede o seguinte: reduza a associação de indutores abaixo. Ou seja, ele quer representar essa associação de uma forma reduzida, com apenas um indutor. A forma mais reduzida possível é apenas um indutor equivalente, que represente, em termos de circuitos elétricos, as mesmas características de tensão e corrente desses três elementos associados. Tá? Então, como nós já vimos, a indutância equivalente nesse caso é apenas a soma das indutâncias L1, L2 e L3. Tá? E aí basta somarmos os valores, 220 mH, portanto 220 vezes 10 a menos 3, 470 mH, portanto 470 vezes 10 a menos 3 e 1,2 Henry, 1,2 está aqui. Então, fazendo essa soma aqui na calculadora, nós vamos chegar a um valor de 1,89 Henry, seria a indutância equivalente a essas três indutâncias associadas em série. Tá? Então não tem segredo, é muito simples a associação de indutores em série. É feita dessa forma, tá? Uma observação importante apenas é que o seguinte: quando nós estamos fazendo a associação dessa forma, apenas somando as indutâncias, nós estamos considerando que esses indutores que estão presentes no circuito, o campo magnético desses indutores não interagem entre si, ou seja, esses indutores estão afastados o suficiente no circuito para que o campo magnético de um indutor não interfira no campo magnético do outro indutor. Tá? Quando ocorrer desses indutores estarem muito próximos no circuito, de um campo magnético interferir no outro, aí nós vamos ter uma indutância mútua, que é um assunto que nós não vamos tratar nessa aula. Tá? Então nós vamos abordar de forma simples a associação de indutores, como nós estamos vendo aqui, apenas sendo a soma das indutâncias individuais. Bom, e com relação à associação dos indutores em paralelo, então vamos fazer uma análise semelhante à que fizemos para os indutores em série. No caso do indutor em paralelo, eu tenho aqui o indutor L1, está sendo aplicada uma tensão V nesse indutor e aí vai circular uma corrente I1 aqui. Eu posso escrever, assim como eu escrevi anteriormente, que a indutância L1 é igual a essa tensão que surge nos terminais do indutor quando há a variação da corrente I1 no tempo. Tá? Então, a indutância é igual a tensão V sobre a variação da corrente no tempo. E aí, se eu associar agora mais um indutor em paralelo, no caso aqui o indutor L2, ele agora terá uma corrente diferente, porque ele está num ramo diferente do circuito, porém ele terá a mesma tensão. Essa é a característica da associação em paralelo. Eles têm correntes diferentes, porém têm a mesma tensão. Então a tensão V que está aqui é a mesma tensão que estará nos terminais do indutor L2, porém a corrente no indutor será diferente, será uma corrente I2. E aí eu posso escrever de forma equivalente que a indutância L2 é igual a essa tensão V sobre a variação da corrente I2 no tempo. Tá? Da mesma forma que fizemos aqui no caso da associação em série, estamos apenas escrevendo as expressões das indutâncias individuais. E aí, se eu quiser saber quem é a indutância total dessa associação ou a indutância equivalente, eu posso escrever da mesma forma a expressão de que essa indutância total será igual à tensão nessa indutância total, que no caso aqui é a mesma tensão V, a tensão
da indutância equivalente aqui vai ser a mesma tensão V, então eu posso escrever V, sobre a variação da corrente total no tempo, né? E aí, no caso, quem é a corrente total que vai surgir aqui nesse indutor equivalente? É a soma dessas correntes I1 mais I2, evidentemente, né? Portanto, eu posso escrever que a indutância total é a tensão V sobre a variação de I1 mais I2 no tempo. Essa seria a expressão da indutância total. E aí, imagine agora que eu faça novamente, né, a soma das indutâncias L1 e L2, para que eu analise a expressão resultante. Contudo, o que nós observamos é que os denominadores dessas expressões são diferentes, né? Aqui eu tenho I1, aqui eu tenho I2. Portanto, eu não tenho denominadores iguais para fazer uma soma simples, mas eu tenho numeradores iguais. Então, uma alternativa é somarmos, ao invés de somarmos L1 mais L2, eu posso somar o inverso de L1 mais o inverso de L2, né? Que seria isso aqui. Então, o inverso de L1 mais o inverso de L2, quem é o inverso de L1? É o inverso dessa fração aqui, que seria ΔI sobre ΔT sobre V, mais o inverso de L2 é ΔI sobre ΔT sobre V. E aí eu tenho o mesmo numerador, então, o mesmo denominador, desculpa, então eu posso somar os denominadores e repetir o denominador, desculpa, eu posso somar os numeradores e repetir o denominador. E aí eu vou ter, portanto, quem é a soma desses numeradores é ΔI1 mais I2 sobre ΔT sobre V. E aí quando eu comparo essa expressão aqui com a expressão da indutância total, o que é que eu observo? É que a indutância total tem uma expressão que é o inverso dessa daqui, né? Exatamente, aqui eu tenho V sobre a variação da corrente I1 mais I2 e aqui eu tenho a variação da corrente I1 mais I2 sobre V. Então é o inverso. Ora, então eu posso escrever que a indutância total é o inverso da soma dos inversos. Isso é a mesma regra que é aplicada para a associação em paralelo dos resistores, né? Portanto, é também simples de se resolver a associação de indutores em série. É a mesma regra dos resistores, né? Vai ser o inverso da soma dos inversos. E aí, de forma geral, né, quando eu tiver vários indutores associados em série, eu posso dizer que a indutância equivalente é 1 sobre a soma dos inversos das indutâncias individuais, tá? Essa é a regra geral. Então, resolvendo aqui o segundo exemplo da aula, em que ele pede para reduzir a associação de indutores abaixo. Então, nós temos aqui 3 indutores associados em paralelo. A redução desses indutores é, evidentemente, um indutor equivalente que representará esses 3 elementos associados, né? E como nós vimos, a indutância equivalente é o inverso da soma dos inversos dessas indutâncias individuais, tá? E aí, substituindo aqui os valores, nós teremos 1 sobre a indutância L1, que é 220 mili, mais 1 sobre a indutância L2, que é 470 mili, mais 1 sobre a indutância L3, que é 1,2. Fazendo essa conta aqui na calculadora, nós chegaremos a um valor de 133,22 mili, que seria a indutância equivalente desse circuito aqui, ok? Uma regra simples que se aplica tanto aqui ao caso dos indutores como em o caso dos resistores é que quando eu tenho a associação em paralelo de apenas 2 elementos, eu posso usar essa expressão alternativa aqui. Eu posso manter a regra geral, né, que é o inverso da soma dos inversos, ou eu posso usar essa expressão, que é o produto das indutâncias sobre a soma das indutâncias, né? Se eu tiver apenas 2 resistores em paralelo, eu posso dizer que a indutância equivalente é o produto dividido pela soma das indutâncias individuais, né? Essa expressão aqui é algebricamente mais simples de se fazer do que essa. Portanto, é uma alternativa que pode ser utilizada quando você só tem 2 elementos associados em paralelo. E mesmo que você tenha mais elementos associados em paralelo, você pode fazer a indutância equivalente 2 a 2, né? Isso vale também, claro, para a associação de resistores em paralelo. Bom,
E vamos falar aqui agora um pouco sobre os circuitos com indutores. Para análise de circuitos com indutores, nós estamos falando aqui de circuitos elétricos gerais, né, que podem ter indutores e resistores associados, não apenas indutores. Então, quando nós vamos fazer análise desses circuitos com a presença de indutores, nós devemos seguir um desses dois procedimentos aqui. Se o circuito possui fontes de corrente contínua, então nós já vimos na aula anterior que o indutor, quando ele não tem variação de corrente, ele não terá tensão nos seus terminais, né? Pela própria expressão da tensão no indutor, nós podemos perceber isso. O surgimento de uma tensão nos terminais do indutor depende da variação de corrente nesse componente. Como se ele não tiver variação de corrente, ou seja, se ele tiver uma fonte contínua de corrente, então o indutor pode ser substituído por um curto-circuito. Ele não vai ter efeito nenhum no circuito, tá? Agora, quando nós tivermos circuitos com fontes de corrente alternada, então nós podemos substituir os indutores pela sua reatância indutiva equivalente, que nós já aprendemos como calculá-la na aula anterior, tá? E aí a gente analisa o circuito com a representação fasorial, né? A gente faz a representação fasorial para as fontes de tensão do circuito, para os indutores, para os resistores, e aí nós podemos calcular todas as correntes e tensões do circuito a partir da representação fasorial, que torna-se relativamente simples essa análise, tá? Então, em caso de indutor com circuito de corrente contínua, eu substituo o meu elemento por um curto-circuito, né? A tensão nesse elemento vai ser zero, ele não tem efeito sobre o circuito, nós já resolvemos exemplos disso nas aulas anteriores. No caso de indutores com circuitos de corrente alternada, eu vou substituir esse elemento pela sua reatância indutiva equivalente, que nós já sabemos que é o XL, né, que é igual a J ômega L, ou seja, ele depende de ômega, que é 2π vezes a frequência, portanto ele depende da frequência dessa fonte CA, né, e ele depende da indutância do componente. Tá? A reatância indutiva depende da frequência do circuito e da indutância do componente. Ok? E aí, substituindo o indutor por essa reatância indutiva, eu posso analisar o circuito em termos de fasores, porque a tensão no indutor vai ser igual à corrente no indutor vezes a indutância, a reatância indutiva, né? Eu posso aplicar a lei de Ohm normalmente para esse elemento, desde que eu represente ele na forma de sua reatância indutiva, tá? E aí nós vamos fazer aqui um exemplo para fixar melhor essa ideia, né, na análise de circuitos em corrente alternada com indutores. O exemplo 3 da aula é dito o seguinte: determine a corrente I, as tensões VR e VL no circuito abaixo, sabendo que a fonte possui frequência de 60 Hz. Então eu tenho a associação de um resistor e um indutor em série, e uma fonte de tensão alternada, que está representada aqui pela sua expressão senoidal no tempo, né? 141,4 vezes seno de ômega t. E eu quero saber quem é a corrente no circuito e quem é a tensão em cada um desses elementos, tá? Então, seguindo o procedimento que nós indicamos, o primeiro passo seria calcular a reatância indutiva equivalente para esse indutor aqui, né? Então, nós sabemos que a reatância indutiva é J ômega L, e ômega é igual a 2π vezes a frequência do circuito, que no caso aqui foi dito que é 60 Hz, então vai ficar J vezes 2π vezes 60, que é a frequência, vezes a indutância, que é 10,61 mH, portanto 10,61 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta aqui na calculadora, nós vamos achar uma indutância de 4 ohms, né? Portanto, a indutância do indutor é J4. Isso significa dizer que a indutância tem um valor, um módulo de 4, né, 4 ohms, e ela está com uma fase de 90 graus, ou seja, ela só tem valor no eixo imaginário do gráfico cartesiano, do eixo cartesiano. A gente lembra lá quando nós estávamos estudando fasores, nós podemos representar o fasor como sendo uma composição do eixo imaginário e do eixo real, né? Quando o fasor está totalmente sobre o eixo imaginário, ou seja, ele faz um ângulo reto
com o eixo horizontal, né, significa que ele tem apenas a sua parte imaginária, não tem nenhum valor real. É o caso da indutância, da reatância indutível, ele só tem o valor imaginário. Então significa dizer que ele tem um ângulo de fase de 90 graus, ok? Bom, e podemos agora substituir, né, esse valor da indutância como sendo uma reatância indutiva de J4 ohms, né, que nós podemos analisar esse circuito aqui em termos de fasores. Para isso a gente escreve a expressão da tensão elétrica em termos de fasores também. Nós sabemos que o fasor nós sempre representamos pelo valor eficaz da tensão ou da corrente elétrica. Então, o valor eficaz aqui vai ser 141,4 dividido por raiz de 2, e aí nós vamos encontrar 100. Né? 100 volts, é o valor eficaz aqui da tensão elétrica, e como nós estamos vendo aqui, seno de ômega-t não tem nenhuma soma aqui depois do seno de ômega-t, significa então que a fase é zero. Né? O fasor ele tem fase zero. Então essa é a representação da tensão na forma fasorial. É o módulo 100 e a fase 0 graus. Tá? E agora eu posso, para dar sequência à análise do circuito, eu posso encontrar aqui o valor equivalente, né, dessa associação entre o resistor e o indutor. Né? Isso aqui é o que nós chamamos de impedância equivalente. Eu tenho uma resistência e tenho uma reatância. Ambas, tanto resistência como reatância, representam a oposição à passagem de corrente elétrica no circuito. Só que essa oposição ela decorre de elementos que têm naturezas diferentes. Né? No caso da resistência, ela decorre do resistor, no caso da indutância, ela decorre do indutor. Só que eu posso representá-las de forma equivalente, né, no que a gente conhece como impedância. Tá? A impedância também é uma grandeza que representa a oposição de corrente elétrica no circuito. Só que a impedância ela é a soma, né, de todas as resistências e todas as reatâncias do meu circuito. Tá? Isso é a impedância. Então eu vou representar aqui eu posso representar essa associação entre o resistor e o indutor como sendo uma impedância equivalente, que é somente, como eles estão associados em série, é somente a soma desses componentes. É a soma da resistência mais a reatância. Né? Portanto, vai ser a resistência 3 e a reatância é J4. Portanto, a impedância equivalente é 3 mais J4. Essa aqui é a impedância equivalente que está escrita na forma retangular. Né? É um fasor representado na forma retangular. Eu posso representar esse fasor na forma polar, né? Como o caso da tensão aqui, fazendo aquela conversão que nós já estudamos quando nós estávamos falando de fasores. Né? A conversão é o módulo é igual à raiz da soma dos quadrados, portanto, raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, esse é o módulo, e a fase é o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Portanto, o arco tangente dá de 4 sobre 3. Né? Resolvendo isso aqui na calculadora, nós vamos encontrar um módulo igual a 5 e nós vamos encontrar um ângulo de fase igual a 53,13 graus. Essa aqui é a minha impedância equivalente do circuito. Lembrando que esse valor aqui é igual a esse. Né? Nós apenas estamos representando de formas diferentes. Aqui nós estamos representando na forma retangular e aqui na forma polar. Né? Isso aí nós já estudamos quando falamos de fasores. E agora eu posso, portanto, encontrar a corrente do meu circuito. Né? A corrente do meu circuito, pela lei de Ohm, vai ser igual à tensão elétrica do circuito sobre a resistência equivalente. Né? Essa é a lei de Ohm simples. Então, substituindo aqui os fasores da tensão elétrica, eu tenho 100, módulo 100, fase 0 graus, e o fasor da impedância equivalente, eu tenho módulo 5, ângulo 53,13 graus. E aí nós sabemos que a divisão de fasores, o que é que eu faço? Eu divido
os módulos e subtraio os ângulos de fase, né? Portanto, a corrente I vai ser 100 dividido por 5 é igual a 20 e 0 menos 53,13 é igual a menos 53,13. Esse aqui é o fasor da corrente elétrica do meu circuito, né? A corrente elétrica é igual a 20, módulo 20, com fase menos 53,13. Isso aqui é a corrente elétrica, tá? Agora nós vamos calcular as tensões nesses componentes, que é outra coisa que foi pedida na questão. Como eles estão associados em série, eles têm a mesma corrente circulando por eles, né? E a tensão vai ser, também pela lei de Ohm, né? É a multiplicação da corrente pela resistência ou pela reatância, né? Reatância no caso do indutor, resistência no caso do resistor, tá? Então, a tensão VR, no caso do resistor, vai ser a corrente I, que nós acabamos de calcular, vezes a resistência, que no caso aqui vai ser módulo 20, a corrente, né? Módulo 20, fase menos 53,13, vezes a resistência, né? Que é módulo 3, fase 0. A resistência ela não tem nenhuma fase, ela tem apenas um módulo igual a 3. E aí, multiplicação de fasores, nós já estudamos também. Você multiplica os módulos e soma as fases, né? Portanto, 3 vezes 20 é 60. E aqui, como a fase é 0, né? Menos 53,3 mais 0 continua menos 53,3. Tá? Então, essa aqui é a tensão nessa resistência daqui. E agora, a tensão VL, que seria a tensão no indutor, né? A tensão VL vai ser também pela lei de Ohm, né? A corrente I, vezes a reatância indutiva XL. E aí, mesmo procedimento, repetimos aqui o fasor da corrente, é módulo 20, fase menos 53,13. E no caso da reatância indutiva, J4, nós já sabemos, já falamos, né? Isso aqui é o que? Módulo 4 e fase 90 graus, né? Porque ele tem apenas a parte imaginária, então ele está com o fasor completamente sobre o eixo imaginário. Não tem componente real nesse elemento, significa que ele tem uma inclinação de exatamente 90 graus. E aí, mesmo procedimento, multiplicam-se os módulos e somam-se as fases. Então, 4 vezes 20, 80. E aí a soma das fases vai ser menos 53,13 vezes, menos 53,13 mais 90. Vai dar 36,87 graus. Essa é a fase da tensão no indutor, tá? E aí, calculamos todos os valores que foram pedidos na questão. E como nós já comentamos nas aulas anteriores, é sempre interessante nós fazermos a representação gráfica dos fasores para podermos analisar o circuito de uma forma mais clara, né? Então, o que é que a gente observa quando a gente faz a representação no plano cartesiano ou no plano imaginário, aqui no plano complexo, né? A gente vai representar primeiro o fasor da tensão da fonte, que essa tensão ela tem o quê? Um módulo de 100 e uma fase 0 graus. Portanto, ela está exatamente aqui sobre o eixo real, né? Fase 0 graus exatamente sobre o eixo real. A tensão do resistor VR, ela tem, nós calculamos lá, um módulo 60 e um ângulo de menos 53,13 graus, né? Portanto, quando o ângulo é negativo, a gente faz a rotação no sentido horário. Quando o ângulo é positivo, a gente faz a rotação no sentido anti-horário. Ângulo negativo, menos 53,13 graus. Então, aqui está o vetor tensão, VR, né? A corrente que nós calculamos a corrente com um módulo de 20 e um ângulo de fase de menos 53,13 graus também. Portanto, a corrente aqui ela vai estar na mesma direção do vetor tensão VR do resistor aqui. E por fim, a tensão no indutor, nós calculamos lá, né? A tensão no indutor tem um módulo 80 e um ângulo de fase de 36,87 positivo, portanto a gente rotaciona no sentido horário. E aí nós temos aqui a representação de todas as tensões e correntes do circuito. O que é que nós observamos? Em relação
ao resistor, no caso do resistor, tensão e corrente elétricas estão em fase, ou seja, não há diferença de fase, não há defasagem entre o vetor corrente e o vetor tensão para o caso do resistor. Eles estão em fase, a defasagem deles é 0 graus. Tá? No caso do indutor, a tensão elétrica ela está adiantada em relação à corrente elétrica, ou a corrente elétrica está atrasada em relação à tensão elétrica, no caso do indutor. Né? Como a gente pode ver aqui, há uma diferença de 90 graus entre tensão e corrente no indutor. Então, enquanto o resistor tem corrente e tensão em fase, o indutor tem corrente atrasada de 90 graus em relação à tensão. Tá? E essa é uma característica que acontecerá em todos os casos, em qualquer circuito. A corrente no indutor sempre estará atrasada de 90 graus em relação à tensão. E a corrente no resistor sempre estará em fase com a tensão. É por isso que nós dizemos que o indutor ele defasa a corrente elétrica, né, em 90 graus. Isso é uma característica importante que tem algumas aplicações em circuitos, né, que vocês terão a oportunidade de estudar mais à frente em outras disciplinas também, tá certo? E aí nós podemos representar também, apenas para visualizar, os fasores de resistência, reatância e impedância, né? Então, como nós sabemos, no caso da resistência, nós temos um módulo igual a 3 e a fase igual a 0. Então, a resistência está aqui sobre o eixo real. No caso da reatância, nós temos um módulo igual a 4 e a fase igual a 90 graus. Portanto, ela está aqui no eixo imaginário. E a impedância, né, que é a soma da resistência com a reatância, ela vai ter, nós calculamos lá, um módulo de 5 e o ângulo de fase de 53,13 graus, tá? É exatamente essa inclinação que está aqui. Portanto, a impedância ela é o fasor equivalente à soma da reatância mais a resistência, tá certo? Então, essa seria aí a representação gráfica dos fasores nesse circuito. A análise é relativamente simples, segue o mesmo procedimento da análise de circuito quando nós temos apenas resistores. A diferença é que aqui nós precisamos trabalhar com a notação fasorial, ok? E para finalizar a aula, nós vamos fazer agora a resolução de um circuito que tem a associação em paralelo de um resistor com um indutor, tá? E aí nós vamos seguir o mesmo procedimento, que é, no caso aqui, ele já deu o valor da reatância indutiva diretamente, né? Ele não deu a indutância, ele já deu o valor da reatância indutiva do indutor, que é J 2,5 ohms. E aqui no caso eu tenho a tensão da fonte, que está dada por essa expressão senoidal, e é pedido que seja determinado os valores das correntes no circuito abaixo, né? Da corrente total, da corrente no resistor e da corrente no indutor. E aí o procedimento é o mesmo, né? Nós vamos analisar o circuito aplicando a lei de Ohm, assim como nós fazíamos no caso dos resistores. A diferença é apenas que nós precisamos usar notação fasorial. Tá? Então, a primeira coisa é a gente escrever essa expressão da tensão elétrica da fonte na forma fasorial, que no caso aqui nós vamos pegar o valor eficaz da tensão, que seria esse valor aqui, raiz de 2 vezes 20, dividido por raiz de 2, que aí é fácil verificar, vai dar 20. Né? 20 é o valor eficaz da tensão elétrica. E a fase da tensão? Pela expressão nós estamos vendo aqui que está seno de ômega-t mais 53,13 graus. Então 53,13 graus é a fase da tensão elétrica. Né? Então 20 é o módulo e 53,13 graus é a fase. Essa é a expressão da tensão elétrica na forma fasorial. E aí nós podemos agora determinar a impedância equivalente dessa associação em paralelo aqui. Nós temos um resistor associado em paralelo com o indutor.
né? E aí nós vamos resolver essa associação com a mesma regra que nós estudamos para associação em paralelo dos resistores, né? Quando eu tenho apenas dois elementos associados, eu posso dizer que a impedância equivalente é quem? É o produto dividido pela soma. Então, o produto vai ser a resistência vezes a reatância, resistência de 3,333 ohms, e a fase, no caso do resistor, é 0, né? Vezes a reatância, que é 2,5 é o módulo, e a fase é 90 graus, né? Então, o produto é 3,33 fase 0 vezes 2,5 fase 90. Sobre a soma, quem é a soma? Somando aqui 3,33 mais J 2,5, né? Isso aqui é a representação retangular, né? Nós vamos transformar isso aqui para representação polar. Então, primeiro resolvendo aqui o numerador, né? O produto de dois fasores é o produto dos módulos mais a soma das fases. Então, 3,33 vezes 2,5 vai dar 8,325 e 0 mais 90 vai dar 90. Então, isso aqui é o fasor do numerador. E no denominador, o que nós vamos fazer é transformar essa representação retangular na representação polar. E aí nós sabemos, o módulo é a raiz da soma dos quadrados. Então nós vamos ter 3,33 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado, a raiz disso daqui é o módulo. E a fase é o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Então o arco tangente de 2,5 sobre 3,33, tá? O resultado disso aqui, fazendo na calculadora, vai ser o módulo igual a 4,16 e a fase igual a 36,87 graus. Então agora eu tenho a divisão de dois fasores aqui na forma polar, e nós sabemos que a divisão de dois fasores é a divisão dos módulos e a subtração das fases. Então 8,325 dividido por 4,16 vai dar aproximadamente 2, né? Nós estamos arredondando aqui para 2, e 90 graus menos 36,87 vai dar 53,13 graus, tá? Então a impedância equivalente dessa associação em paralelo é 2, módulo 2 e fase 53,13 graus, ok? Uma vez que nós conhecemos a impedância equivalente do circuito, eu posso aplicar a lei de Ohm para calcular a corrente total desse circuito, né? A corrente total vai ser a tensão tensão da fonte, sobre a impedância equivalente. E aí, substituindo valores, a tensão nós temos que é módulo 20, fase 53,13, e a impedância equivalente nós acabamos de calcular é módulo 2, fase 53,13 também. Divisão de fasores, nós sabemos que é a divisão dos módulos e a subtração das fases. Portanto, 20 dividido por 2 é igual a 10 e 53,13 menos 53,13 é igual a 0. Então, a corrente ela é igual a 10 amperes, né? E tem fase 0. Ok? Corrente total tem fase 0. E aí, agora, para calcular a corrente nesses ramos, no ramo resistivo e no ramo indutivo, é relativamente simples. Basta aplicarmos a lei de Ohm novamente. Quem é a corrente no resistor? É a tensão desse resistor, que é a própria tensão da fonte, dividido pelo valor da resistência, né? Então, substituindo aqui, a tensão da fonte é 20, módulo 20, fase 53,13 graus, e a resistência é 3,33, fase 0. Então, a divisão de fasores, divide-se os módulos e subtraem-se as fases. 20 dividido por 3,33 vai ser aproximadamente 6. E a fase, né, como a fase aqui é 0, a fase vai ser repetida, 53,13 graus. Essa é a corrente no resistor, tá? E para calcular a corrente no indutor, o mesmo procedimento, a aplicação da lei de Ohm, que vai ser, no caso aqui, a corrente no indutor é a tensão nesse indutor, que é a própria tensão da fonte, dividido pela reatância
equivalente aqui, reatância indutiva, né? Substituindo valores, nós temos a tensão módulo 20 fase 53,13 e reatância igual a módulo 2,5 fase 90 graus. Aí a divisão dos fasores, dividindo os módulos, 20 dividido por 2,5 vai dar 8. E a fase a gente subtrai, né? 53,13 menos 90 vai dar menos 36,87 graus. Essa é a corrente na indutância, no ramo indutivo, essa é a corrente no ramo resistivo e essa é a corrente total do circuito, né? Portanto, resolvemos aí o que foi pedido no exemplo. E aí apenas para fazer a análise fasorial desse circuito, né? Aqui os valores de tensão e corrente, o que é que nós temos? A tensão da fonte, ela tem módulo 20 fase 53,13 graus positiva, né? Está aqui representada a tensão da fonte. A corrente total desse circuito, nós calculamos aqui, ela tem fase 10 e módulo 0, portanto, a corrente total está aqui sobre o eixo horizontal, né? A corrente está aqui, ela tem fase igual a 0, ela está sobre o eixo horizontal. A corrente no resistor, ela tem módulo 6 e fase 53,13, portanto, fase igual à tensão da fonte. Então, ela está aqui em fase com a tensão da fonte, né? A corrente no resistor. E, por fim, a corrente no indutor. Ela tem módulo 8 e fase menos 36,87, né? Fase negativa, portanto, no sentido horário, deslocamento 36,87 está aqui o I. Então, novamente, o que é que nós observamos, né, nessa associação em paralelo? A corrente no resistor, ela está em fase com a tensão, a mesma fase da tensão é a fase da corrente, defasagem nula desses dois fasores. E a corrente no indutor, ela está atrasada da tensão 90 graus, né? Se a gente observar, a diferença de fase entre a tensão elétrica e a corrente no indutor é novamente 90 graus. Então é aquilo que a gente disse, né? A corrente no indutor sempre estará atrasada 90 graus da tensão. A corrente no resistor sempre estará em fase com a tensão, ok? Bom, pessoal, e assim nós encerramos a aula de hoje. Apresentamos aí alguns exemplos, né, de como resolver a associação de indutores em série e em paralelo, bem como a análise de circuitos em corrente alternada com a presença de indutores, né, que nós vimos que basta substituir o indutor pela sua reatância indutiva e fazer a análise normal do circuito com a representação fasorial, com a notação fasorial. Ok? Espero que vocês tenham compreendido os assuntos e nos vemos na próxima aula.